Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Então, vamos para mais uma aula? Literatura, gente. Como eu gosto de literatura. Ler sempre dá ideias para gente. E na leitura a gente encontra explicações para muitas coisas, né? E Jesus Cristo usou a literatura para ensinar, para explicar. Um exemplo disso são as parábolas, né? Nós falamos já numa aula anterior a essa, falamos da parábola do semeador, né? Que Jesus contou. Falamos que a parábola é uma tentativa de explicar aquilo que soa às vezes estranho aos ouvidos de quem não conhece as verdades, né? E Jesus Cristo usou as parábolas para contar, falar a sua verdade, né? Hoje nós vamos falar de uma parábola que é a parábola do filho pródigo, né? Que mostra que Deus nos ama, apesar de todos os nossos erros, e que está sempre pronto a perdoar, né, aquele que se arrepende. Então, essa parábola do filho pródigo, ela fala do relacionamento, né, do pecador com Deus. O que é que ela conta? Né? A história do filho pródigo. A parábola do filho pródigo conta sobre um homem que tinha 2 filhos. Um dia, o filho mais novo pediu sua parte da herança e foi embora para curtir a vida. Gastou tudo em seus prazeres e acabou na pobreza. Depois houve uma época difícil no lugar onde ele estava vivendo, uma época de muita fome, e o único emprego que ele conseguiu para sobreviver foi o de cuidar de porcos em uma fazenda, uma pequena fazenda. Ora, gente, para um judeu, para os judeus, os porcos são animais considerados impuros, tanto que eles não consomem a carne do porco, nenhum produto de origem suína. Né? Então imaginem a indignidade que era para esses jovens judeus ter que cuidar de porcos, mas ele tinha que sobreviver. E a fome era tanta que às vezes ele tinha vontade de comer o que era dado aos porcos. E aí se lembrou da casa do pai, onde até os servos comiam bem, né? E pensando, ele se arrependeu do que havia feito e decidiu voltar para casa, pedir perdão a seu pai e pedir um emprego como um servo. Veja bem, ele não esperava voltar para recuperar as mordomias que havia perdido. Não, ele reconhece humildemente o seu erro, se arrepende e quer voltar para trabalhar como um servo na casa do pai. Quando o pai viu seu filho chegando de longe, ele o recebeu com alegria, correu ao seu encontro, né? O filho pediu perdão e tentou pedir um emprego, mas o pai o interrompeu, chamando os servos para trazer roupa nova para o filho e preparar uma festa. O pai não estava zangado nem desiludido, ele estava feliz, porque seu filho tinha voltado em segurança. Não é assim com os pais? Como é, né, gente? Quando o filho mais velho chegou do trabalho, a festa já tinha começado. Ele ouviu que seu irmão mais novo tinha voltado e, em vez de se alegrar, ele ficou zangado. Seu pai veio falar com ele e o filho explicou que ele sempre trabalhou, fez tudo para agradar o pai, sem receber nada em troca. Ou seja, ele trabalhava sem pedir a parte da sua herança, né? Agora ele se sentia injustiçado, porque seu pai tinha feito uma festa para o filho irresponsável somente porque ele tinha voltado para casa. O pai explicou que tudo que ele tinha pertencia ao filho mais velho, mas que a celebração era importante porque antes era como se o filho mais novo estivesse morto e agora tinha voltado à vida. O pai não estava celebrando os erros do filho, mas sim sua mudança de vida. Então, se nós formos
pensar no significado dessa parábola, né, a verdade fundamental dela é que Deus é nosso Pai e que quando pecamos somos como um filho pródigo, abandonando o pai para desperdiçar a vida. O pecado destrói a vida e acaba com as bênçãos que Deus nos dá, como acabou simbolicamente com a herança, né? Tudo que o filho tinha. Né? Então, o filho pródigo voltando para casa representa quem se arrepende de seus pecados, pedindo perdão a Deus. Então, gente, vejam bem como a parábola ela é usada para exemplificar, para ensinar, né? Como a literatura faz com as nossas vidas. Quantas vezes eu já fui solicitada para escrever sobre algum assunto, né? Para fazer um texto para alguém, e aí eu sempre busquei na literatura, naqueles escritores que sabem o que dizer e como dizer, eu sempre busquei inspiração, né? Modelos. Eu sempre busquei na literatura os ensinamentos que eu precisava, certo? E foi isso que Cristo fez. Usou a literatura para ensinar. E a Bíblia, gente, a Bíblia é o livro mais poético, mais literário que eu conheço na minha vida, né? Quanta beleza, não só quantas verdades, mas verdades ditas de uma maneira bonita, poética, né? De uma maneira tão maravilhosa que nos dá sempre a resposta para tudo. É interessante, é maravilhoso como você abre a Bíblia em qualquer passagem e encontra o eco dos seus pensamentos, encontra em palavras aquilo que você está sentindo e principalmente aquilo de que você precisa, né? Certo? Bom, mas vamos falar hoje um pouco de um outro tipo de narrativa, que é a lenda, né? Nós, seres humanos, sempre buscamos explicação para tudo, né? Queremos explicar e explicações para aquilo que não entendemos. Já viram criança que quer saber o porquê de tudo, né? E a gente às vezes fica embananado sem saber como explicar, né? O mistério das coisas. A vida é um mistério, imagina para as crianças, né? Então a lenda, ela é uma narrativa, ela é uma história que os povos usaram, criaram, inventaram para explicar aquilo que eles não entendiam, para coisas para as quais eles não tinham explicação, né? Então eles usavam a lenda. Os nossos índios, eles fazem uma literatura chamada literatura oral, né? Ou pelo menos assim era, enquanto eles não escreviam, né? Não registravam por escrito aquilo que eles inventavam. Então tem uma lenda muito bonita que é a história da Vitória Régia. A Vitória Régia, vocês sabem, é aquela planta que dá nos rios, nos lagos, né, que tem folhas tão grandes que, segundo dizem, dá para um homem se sentar, né, nessas folhas como se ela fosse uma embarcação, certo? Bom, eu nunca vi uma Vitória assentar numa delas. A lenda da Vitória Régia conta que um garotinho, um índiozinho, que era chamado, os índiozinhos pequenininhos são chamados de curumins, né? Então, o índiozinho nasceu numa taba, numa noite de tempestade. Ele era muito miudinho, muito pequenininho, né? E nasceu numa noite de grande tempestade e um raio partiu ao meio uma enorme seringueira que havia perto da oca onde os pais dele moravam. O pai dele era o cacique. Então, vendo a árvore despedaçada pelo raio, o pai disse: se alguém deve cortá-la, então será meu filho que nasceu hoje, né? Ele será forte e veloz como o raio, e como este deverá cortá-la para fazer o ubá, com que lutará e vencerá a torrente dos grandes rios. Ubá é como os índios chamavam
os barcos, as embarcações que eles faziam dos troncos das árvores, certo? Talvez por isso aquele curumim tão pequenino já se sentisse tão corajoso e capaz de enfrentar sozinho os perigos da selva amazônica. Ele caminhava horas ao léu, cortando cipós, caçando pequenos mamíferos e aves. Porém, nos seus 7 anos, ainda não enfrentara a torrente do grande rio que agora contemplava. Observando bem aquelas grandes folhas, imaginou navegar sobre uma delas e não perdeu tempo. Pisou com muita cautela, os índios são muito cautelosos, né? E, sentindo que ela suportava o seu peso, sentou-se devagar e com as mãozinhas improvisou os remos. Desceu rio abaixo. É verdade que a correnteza a favorecia, mas por 2 vezes quase caiu. Nem por isso se intimidou. Navegou no seu barco vegetal até chegar a uma pequena enseada, onde avistou a mãe e outras índias que, ao sol, acariciavam os curumins recém-nascidos, embalando-os com suas canções, que falam da lua, da mãe d'água, do sol e de certas forças naturais que muitos temem. Saltando em terra, correu para junto da mãe, muito feliz com a façanha que praticara. Mãe, disse ele, tenho barco, já posso pescar no grande rio? Um barco? Mas aquilo é apenas um uapê. É uma formosa índia que Deus transformou em planta. Então vejam, eles chamavam a planta, a Vitória Régia, de uapê. Como, mãe? Então não é o meu barco? Você sempre me disse que um dia haveria de ter o meu ubá. Meu filho, o teu barco, tu o farás. Este é apenas uma folha. É Naia, que se apaixonou pela lua. Quem é Naia? Perguntou curioso o índiozinho. Vou contar-te. Um dia, uma formosa índia chamada Naia apaixonou-se pela lua. Sentia-se atraída por ela e, como quisesse alcançá-la, correu por vales e montanhas e atrás da lua. Mais corria, mais longe a lua ficava. Desistiu de alcançá-la, muito triste, e voltou para a taba. A lua aparecia e fugia sempre, e Naia cada vez mais a desejava. Uma noite, andando pelas matas ao clarão do luar, Naia se aproximou de um lago e viu nele refletida a imagem da lua. Sentiu-se feliz, julgou poder agora alcançá-la. E o que Naia fez então? Atirou-se às águas e afundou. Nunca mais ninguém a viu, mas Tupã é o deus maior dos índios, né? Com pena dela, transformou-a nesta linda planta que floresce em todas as luas. Portanto, o apê só abre suas pétalas à noite para poder abraçar a lua, que vem se refletir em sua aveludada corola. Vês? Não queiras, pois, tomá-la para teu barco. Nela irás, por certo, para o fundo das águas. Meu filho, se já te sentes bastante forte, toma o machado e vai cortar aquele tronco que foi vencido pelo raio. Ele é teu desde que nasceste. Dele farás o teu ubá, e então navegarás sem perigo. Deixa em paz a grande flor das águas. Eis aí como nasceu, da imaginação fértil e criadora dos nossos índios, a história da Vitória Régia, ou Uapê, ou Iapunaque Uapê, a maior flor do mundo. Então, os nossos índios criaram histórias lindas para explicar os fenômenos naturais, né? Por exemplo, como surgiu a noite, né?
Eles dizem, antigamente o sol brilhava sempre, não havia a noite com seus perigos, com seus mistérios. E a noite apareceu. Como isso aconteceu? Eles criaram uma linda lenda para explicar isso. Um dia eu vou contar para vocês. Eles olhavam as constelações lá no céu e ficavam criando histórias para explicar o surgimento delas, o formato delas no céu. Então, os nossos índios foram criadores de lindas histórias, gente, as lendas. Essa literatura indígena é chamada por nós de literatura oral, né? Porque elas eram apenas contadas de pai para filho e assim passavam de geração em geração. Não eram registradas por escrito. Com a chegada dos homens brancos, né, dos colonizadores, é que alguns foram registrando por escrito essas lendas, essas histórias, de maneira que elas foram compartilhadas com todos nós. E nós hoje temos a felicidade de conhecer muitas dessas lendas, né? A lenda da mandioca, a mandioca tão importante para os índios, como ela surgiu, né? A lenda do Guaraná e tantas outras. São histórias lindas, certo, pessoal? Então, que literatura bonita essa nossa, do nosso índio brasileiro aqui, hein? E deve haver tantas outras que nós nem conhecemos, né? Então, pessoal, na próxima aula a gente continua falando de histórias. Eu adoro histórias, e vocês? Né? Até a nossa próxima aula, pessoal. E tenham paz, e tenham saúde, e tudo de bom que vocês merecem. Tchau!